Olá, seja bem-vindo ao canal do Sensei. Este é o segundo episódio do nosso podcast Moçambicanos na Diáspora. A minha convidada de hoje é Ana Raquel Gotini, que está no Brasil. Ana Raquel graduou em nutrição na Universidade de Lúrio, onde mais tarde veio a ser docente e também foi vice-coordenadora do curso de mestrado em nutrição e segurança alimentar. Depois foi ao Brasil, onde frequentou o curso de ciência da nutrição na Universidade Federal de Viçosa. E depois mudou-se para a Universidade de São Paulo, onde primeiro fez o MBA em Data Science Analytics e atualmente está a frequentar o doutoramento em saúde pública e, em simultâneo, está também a frequentar o segundo MBA em gestão de projetos. Ana, a sua porta de entrada ao Brasil foi na Universidade de Viçosa. Nos conta como que chegou ao Brasil? Olá a todos. A minha entrada no Brasil, ela foi mesmo por via da Universidade Federal de Viçosa e esta entrada não teve início no mestrado, porque eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio quando eu estava fazendo a licenciatura em nutrição na Universidade de Lúrio, em 2015. E aí eu tive o meu primeiro contacto com a Universidade Federal de Viçosa. Aí, a partir daquele contato, foi um contato de estágio, foi o estágio integral, que geralmente a gente faz durante 6 meses. E eu fui tendo contato com os professores e isso despertou-me o interesse de continuar nessa área acadêmica. Que aí, posteriormente, quando voltei a Moçambique e tive a proposta de trabalhar para a Universidade de Lúrio, isso me deu ainda mais força de seguir com a carreira acadêmica, visto que eu ia atuar no meio acadêmico. Ah, ok. Então, no último ano do seu curso de licenciatura, fez o estágio no Brasil. Isso. Fiz o Ah, estágio no Brasil. ok. Ah, Então, esse acabou sendo uma das coisas que motivou-me a seguir a carreira acadêmica. Até porque antes mesmo disso, eu já gostava de ter essa atuação, quer dizer, pensava em atuar como professora, não muito na área clínica, porque eu já tinha feito alguns estágios anteriormente, e acabei não me encaixando muito bem na área clínica. E eu achei que realmente eu me encaixaria muito bem na área acadêmica, só que ainda não sabia como é que poderia fazer isso, mas eu já pensava em continuar posteriormente para um mestrado, um doutorado, mas ainda não tinha muito claro. Isso começou a ficar claro para mim quando eu tive essa oportunidade de fazer o intercâmbio durante a licenciatura, durante o último ano de licenciatura. ok. Agora, formalmente, para ingressar a uma universidade, precisa passar por um processo seletivo. Agora, no seu caso, uma vez que teve esse elemento do estágio e que a ajudou no seu ingresso, queria saber se o seu processo de seleção foi por via de um edital em que toda a gente estava convidada a participar, ou a sua entrada para o mestrado foi por uma, vamos assim dizer, uma bolsa especial dedicada ao tipo de caso em que você se encaixava. Bem, primeiramente eu estava a concorrer para um edital que foi aberto para o público em geral, que até mesmo foi do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD. Então, eu concorri primeiro para a BAD e não deu certo. Eu não fui aprovada para a bolsa. Só que eu, como já tinha pedido a carta de aceitação na Universidade Federal de Viçosa, e eu já mantinha aquele contato com as professoras e tal, já ia conversando, até mesmo a gente começou a falar sobre o projeto, o que eu gostaria de estudar durante o mestrado. Eu já estava meio que avançada
com a pessoa que seria, ou a professora que seria a minha orientadora. Daí que, quando não deu certo para a bolsa do BAD, eu acabei entrando em contato para informar que não deu certo, porque a bolsa pela qual eu iria custear os meus estudos no Brasil, eu não tinha sido aprovada. Então, ficaria para uma outra oportunidade. Só que, graças a Deus, acabei tendo uma bolsa especial. Eles mandaram-me um e-mail dizendo que eles tinham umas bolsas que haviam sobrado, porque o curso, ou seja, o mestrado em nutrição, naquele ano, acabou fazendo parte dos programas de excelência, que geralmente são classificados assim pela CAPES. E esses programas geralmente tendem a receber um número de bolsas elevado. Então, eles sobraram, haviam sobrado algumas bolsas e convidaram-me a fazer o mestrado com essa bolsa, sem necessariamente eu ter concorrido ou passado por um processo seletivo da Universidade Federal de Viçosa. Ah, ok. Queria retomar a isto porque eu acho que é um bocadinho importante. Há dois elementos. Uhum. Uma coisa é a vaga para ingressar na universidade, outra coisa Isso, é a bolsa para poder pagar os FIIs de formação, alojamento, alimentação, etc, etc. A bolsa em si. Então, no seu caso, sim. logo que terminou o intercâmbio, facilmente conseguiu ter a posição, a vaga para ingressar, mas não tinha bolsa. Bem, não foi assim logo, porque o intercâmbio eu fiz de 2015, finais de 2015 até 2016. No princípio, eu regressei a Moçambique e eu vim ter a bolsa 3 anos depois, em 2019. Só que eu ainda mantinha esse contato com os professores, porque eu tinha interesse em colaborar em pesquisas científicas. Então, isso acabou constituindo um vínculo, não assim como estudante, mas um vínculo profissional. Daí que, depois deste período de 3 anos, enquanto eu estava a prestar serviços como docente da Universidade de Lúrio, ocorreu-me que eu pudesse sair para fazer o mestrado. Eu entrei em contato com a universidade a pedir a carta da aceitação. Então, eles prontamente deram-me a carta de aceitação, aceitaram o meu programa e eu alegava que teria uma bolsa externa para custear os estudos, a tal bolsa do BAT, que posteriormente não deu certo. Certo. Daí que depois eles acabaram dando-me uma bolsa depois de terem me dado a vaga. Ah, certo. Ok, entendi. Ahm, no Uhum. seu caso, quando sai da Unilúrio para o Brasil, era funcionária. E Sim, quando saí para geralmente, o mestrado. geralmente quando os Uhum. funcionários do Estado saem de Moçambique para o exterior para se formar, geralmente beneficiam de bolsas das suas próprias instituições. Em caso geral, significa manter o seu salário a 65% enquanto está a frequentar os seus cursos no estrangeiro. E quando retorna ao país, ah, volta de novo a engajar na sua posição anterior e devolvem-te os 25% de salário. No seu caso, como é que foi? Foi exatamente assim ou foi diferente? No meu caso foi exatamente assim, porque eu, assim que tive os resultados, eu entrei com um pedido de autorização para a continuação dos estudos e felizmente o processo foi rápido e eu tive autorização e acabei saindo para cá, para o Brasil, com essa bolsa comparticipada da universidade. Portanto, eu tinha 75% do salário, sim. Ah, certo. E havia assinado também o contrato de formação. Ah, certo. Ah, algumas pessoas, quando saem de Moçambique para o estrangeiro, por causa de estarem em um ambiente diferente, clima diferente, comida diferente, pessoas diferentes, o caso do Brasil, pelo menos, a língua é a mesma que nós falamos em Moçambique. Mas, enfim, há um Uhum. conjunto de coisas que podem ser diferentes daquilo que é a nossa realidade em Moçambique. No seu caso, como que foi a sua experiência de chegar ao Brasil e se adaptar? Bem, eu até iniciaria falando da minha saída de Moçambique, porque eu acho que deve saber que
temos questões culturais que acabam influenciando bastante nessa questão de saída do seu país de origem para um outro país com finalidades de continuar os estudos, de estudar. Porque, primeiramente, nós sabemos que as mulheres, a classe das mulheres, já tem uma série de limitações para essa questão de estudar, atingir níveis acadêmicos um pouquinho elevados, principalmente quando se trata de sociedades como a nossa, que a questão cultural é ainda muito forte. Quanto à questão de se a mulher é casada, e se ela é casada, ainda tem filhos, e ela tem que deixar esposo, tem que deixar filho, é extremamente complicado. Porque, para mim, eu acabei tendo, para mim, eu fui feliz nesse sentido, porque o meu cônjuge, ele é uma pessoa bastante flexível quanto a essa questão, e é algo que nós conversamos antes, que eu tinha isso como sonho, era algo que eu gostaria de fazer e tudo, e abraçamos isso como família. E naquela altura, eu tenho uma filha, né, a Graciana, e ela estava com apenas 10 meses. Então, eu deixei a Graciana com 10 meses, deixei esposo em Moçambique. Então, isso para a nossa sociedade é algo muito difícil das pessoas entenderem isso e verem como uma coisa normal. Então, já foi um desafio que não foi diretamente da minha família, assim, de primeiro grau, falo do meu esposo, filha, mas a sociedade em volta acabou colocando muitas barreiras. Mas, enfim, nós conseguimos ultrapassar. Eu acabei vindo para aqui com esse apoio do meu esposo, ele me deu bastante força, vim. E a minha adaptação aqui no Brasil foi, eu considero que foi boa. Porque, primeiro, era uma cidade que eu já havia estado, eu já estive em 2015 em Viçosa. Então, em 2019, quando regressei a Viçosa, eu já tinha, posso dizer assim, um círculo de apoio. Tinha igreja, tinha uns amigos lá. Então, não tive um choque de realidade, porque eu já conhecia as pessoas, eu voltei a frequentar a mesma igreja, voltei a frequentar os mesmos ambientes que eu havia frequentado anteriormente. Daí que a minha inserção, a minha adaptação não foi muito difícil. Tanto é que, mesmo para a alimentação, mesmo para o clima, o Brasil, por ser um país com clima tropical, que é semelhante ao clima moçambicano, então não constituiu assim um desafio muito grande, mesmo quanto à questão da alimentação, que o Brasil também tem quase os mesmos alimentos que a gente tem em Moçambique. É claro que as formas de confecção é que são diferentes, mas nós podemos adaptar. Então, para mim foi muito bom. E na universidade também eu considero que eu tive uma boa recepção. Primeiro porque eu já estava em contato com as professoras que me receberam e, fora isso, algumas colegas que eu conheci na época que eu estava a fazer o intercâmbio, eu encontrei no mestrado, algumas no doutorado. Então, já foi mesmo um ambiente muito amigável. Certo. Ok, obrigado. Quero fazer algumas perguntas que podem ser do interesse do pessoal que nos assiste, sobretudo para aqueles que têm interesse em se candidatar para estudar no estrangeiro ou até, se calhar, trabalhar no estrangeiro. Porque, olha, Uhum. sair do seu país para um outro país, lá precisa de uma casa, precisa de conhecer a rota, por exemplo, para seu destino cotidiano, se for a universidade no caso, precisa definir um conjunto de coisas. Como é que a Universidade de Viçosa se organiza para receber estudantes? Acho que seria essa a minha pergunta. Ah, Você articula, por exemplo, o aluguer, o arrendamento de um apartamento por si só a partir de Moçambique, ou eles fazem a partir de lá? E nos dois casos,
quem que paga, por exemplo, as primeiras tranches antes de chegares lá? A universidade paga o alojamento para si ou te desembolsa o dinheiro da bolsa antes de viajares ao Brasil ou esperam que tu chegues lá para assinar documentos e começarem a fazer os desembolsos? Então, queria entender mais ou menos como é que é feita essa arquitetura de preparação de base, logística, etc., para poder te receber e você conseguir se acomodar. Bem, a universidade tem um grupo de estrangeiros, tem um departamento que cuida de assuntos de estrangeiros. Então, e aí eles têm uma espécie de, eles chamam de padrinhos. Então, quando tu vais a uma universidade, quando vais a Viçosa, por exemplo, tu já tens lá pessoas que estão disponíveis para serem teus guias durante aquele período da adaptação. Então, quando tu chegas, geralmente eles já te dão alguém, um padrinho, que eles chamam de padrinho, e ele já vai te ajudar a conhecer a cidade, a conhecer os lugares onde tu podes ter, podes, quer dizer, podes conseguir ter o básico para conseguir se alojar numa primeira fase. Mas também tem grupo de africanos. Tem grupo de africanos e também tem grupo de moçambicanos. Então, logo quando a pessoa é admitida na universidade, geralmente as pessoas acabam te incluindo num grupo que é adequado para o país. No caso, eu, moçambicano, eu entrei no grupo dos moçambicanos e no grupo dos africanos. E ali já rola, assim, dicas de como é que a pessoa pode se adaptar, onde é que pode morar, como é que é a questão da renda de casas e tudo, alimentação, como é que pode ser. Mas a universidade, ela por si só, ela não paga a tua renda, não. A universidade tem uns alojamentos que, se a pessoa quiser, pode ficar num alojamento provisório enquanto procura um apartamento, por exemplo, ou uma casa para alugar. Mas no meu caso não foi necessário, porque eu já tinha esse grupo de moçambicanos também, que acabaram ajudando neste processo. Então, eu acabei chegando em Viçosa já depois de ter conseguido fazer esses networks para conseguir alugar a casa. Obviamente que eu não morei na mesma casa que eu fiquei logo nos primeiros dias. Ali foi meio que uma casa em que um moçambicano recebeu-me. Morei ali durante umas 2 semanas, enquanto eu ia me organizando quanto à questão de arrendamento de casa. Ok. É. E durante esse período, com que dinheiro estava a se segurar? Era dinheiro da bolsa? Já tinha sido desembolsado ou era seu dinheiro próprio? Era meu dinheiro próprio, porque a bolsa só começou, ou a bolsa foi efetiva depois, um mês depois de eu ter chegado a Viçosa. Porque a bolsa que eu tinha no mestrado era uma bolsa que é destinada para brasileiros. Então, é uma bolsa que não te paga passagem para vires para cá, porque é uma bolsa especificamente para brasileiros. Então, eles não desembolsaram. Por isso que até quando eles me ofereceram a bolsa, eles perguntaram-me: tu tens condições de se deslocar ao Brasil com fundos próprios? Porque se tiveres, nós temos bolsa. E com essa bolsa tu consegues arrendar uma casa, ter alimentação, ter o básico, satisfazer as necessidades básicas com o valor da bolsa. Ah, certo. Ah, É. eu conheci algumas pessoas que saíram de algumas instituições públicas para se formar no estrangeiro e tiveram passagens aéreas pagas pelas suas respectivas instituições. No seu caso, a sua universidade pagou-lhe a passagem, a Universidade de Lúrio, no caso. A Universidade de Lúrio pagou. Porque eu acabei também entrando em contato, assim que eles disponibilizaram a bolsa, eu entrei em contato que era justamente para pedir esse apoio da universidade. Então, eles acabaram custeando a minha vinda ao Brasil e
o resto ficou comigo. Certo, Eles ajudaram nesse sentido. certo. Ah, e depois de terminar o mestrado na UFV, Universidade Federal de Viçosa, e se muda para a Universidade de São Paulo, como é que foi esse processo? Teve que regressar a Moçambique para reiniciar uma nova aplicação ou saiu de Viçosa diretamente para a Universidade de São Paulo? Eu tive que realmente voltar a Moçambique, porque durante o mestrado, o meu contrato de formação foi justamente esse de eu ter que vir para Viçosa, fazer o mestrado durante 2 anos. Eu tinha que voltar para Moçambique e prestar serviços à universidade durante o período igual ao que eu esteve fora. Então, eu tive que voltar, regressei a Moçambique em 2021 e fui fazendo os applications, fui me aplicando, né, para a bolsa do doutorado, porque eu até gostaria mesmo de que tivesse ligado, mas por observância a questão do contrato e tudo, eu tive que voltar, prestei serviço durante esse tempo e aí fiz um novo pedido de continuação dos estudos, mas depois de eu ter sido aprovada, aí já num processo seletivo normal. Certo. E como é que foi esse processo seletivo para doutoramento na Universidade de São Paulo? Onde é que viu os editais? Como é que foi o seu processo de preparação da documentação? Onde é que submeteu? Queria te contar essa história, porque pode ser importante para o pessoal que queira trilhar os mesmos caminhos. Bem, quanto à questão do processo seletivo, primeiro é que por opção própria, por opção pessoal, eu acabei, por causa da experiência que eu tive quanto à questão de ter aplicado a bolsa do BAD, que, na minha opinião, os requisitos de classificação ou de aprovação não foram muito claros, porque, no meu ponto de vista, eu tinha todos os requisitos para ser aprovada a bolsa. Eles queriam mulheres, pesquisadoras, jovens, assim, que fossem aspirantes, né? E isso frustrou-me bastante e me fez perceber que eu não queria mais concorrer a nenhuma bolsa diretamente do país, que fosse gerida pelo país. Então, essa já foi uma decisão minha, pessoal. Eu, a partir daí, comecei a fazer aplicações para diretamente dentro das universidades ou dentro das agências de bolsa. Porque, para mim, eu acreditava que eles eram mais justos quanto à questão dos critérios de classificação para as bolsas e, e acabei mesmo concorrendo diretamente para a Universidade de São Paulo. Então, o que eu fiz? Quando eu estava a finalizar o mestrado em Viçosa, eu desenvolvi um estudo que eu avaliava o índice de qualidade da dieta de gestantes. Então, esse estudo, quem tinha feito pela primeira vez era uma professora da USP, aqui da Universidade de São Paulo. Então, eu fui tendo esse contato com a professora, e não só por conhecer a USP é uma universidade, é a melhor universidade do Brasil, e é uma universidade bem ranqueada, eu acabei tendo esse desejo de fazer um doutorado na USP. E aí fui procurando os editais diretamente nos sites da universidade. Aí que eu entrei diretamente no site da Faculdade de Saúde Pública, aqui da USP, comecei a ver quais eram os calendários que eles lançavam os editais. Então, fiquei atenta a isso. Quando eles lançaram o edital, fiz a aplicação, porque eu já estava a desenvolver o projeto, já durante esse período que eu voltei a Moçambique, fui trabalhando, mas eu comecei a desenvolver o meu projeto do doutorado. Então, Ah, abriu o edital e eu concorri, estando em ah, Moçambique.
Obrigado, Ana. Geralmente tento explorar as experiências positivas, né, do processo seletivo, da aplicação seletivo para admissão. Mas eu acho que seria importante tentarmos explorar um bocadinho também a sua experiência negativa com a bolsa da BAD. Queria que nos contasse quais foram os contornos, o que é que você fez para o processo de aplicação, como é que foi o processo de avaliação e os resultados que vieram, qual foi a fundamentação que foi dada, se foi dada alguma fundamentação e qual foi a sua experiência no geral sobre como é que foi o tratamento dentro desse processo seletivo. Bem, em relação à bolsa do BAD, eu achei que, primeiro, em termos do edital, os critérios eram claros. Eles incentivavam muito mulheres, mulheres jovens que fossem docentes universitárias, que estivessem numa fase inicial da carreira e, e que tivessem, assim, autorização para a continuação de estudos, bem como uma série de documentos que eles geralmente pedem na aplicação das bolsas, que não são documentos, assim, muito exigentes. E eu tinha praticamente todos esses requisitos. E eu, quer dizer, até tinha vantagem, porque no meio de muita gente que estava a concorrer, a maior parte eram homens, e as mulheres que estavam a concorrer, muitas delas eram mais velhas que eu. Então, quanto à questão de idade, eu tinha essa vantagem, e era mulher, estava no início da carreira, e tinha toda a documentação que poderia eu passar, né, nesse processo seletivo. Só que o processo de seleção não foi muito claro e eles não deram nenhuma justificativa. Porque geralmente quando a pessoa não é aprovada, deixam ali alguma indicação de que faltou documento X e Y, ou eu tinha que ter apresentado, quer dizer, mais documentos ou mais experiência, mas toda a documentação que foi exigida para aquela bolsa, eu apresentei, tanto é que eu estava muito confiante que eu havia de ser aprovada para a bolsa. Só que depois, quando eu vi o perfil das pessoas que foram aprovadas para a bolsa, eu acabei percebendo que isso não se tratava de mérito. Então, por isso que foi um processo para mim muito frustrante, o que me fez eu tomar essa decisão de concorrer diretamente para agências de bolsa ou diretamente para as universidades, que é o que eu aconselho muitas das vezes as pessoas que entram em contato comigo nesse sentido. E após, algumas pessoas também que conversam comigo e tentaram concorrer por via das bolsas do Estado ou por via do Estado, sobretudo por via do IB, Estudo de Bolsas de Estudo, têm contado também experiências similares, mesmo para bolsas que sejam para, aquilo chama-se bolsas internas, né? Há vezes que o IB Bolsas internas, tem um isso. budget, sim, sim, e faz um processo seletivo para bolsas internas para estudar-se nas nossas universidades. E também as histórias que tenho ouvido não são, assim, ao todo agradáveis. Mas, enfim, eu acho que É. é matéria que as pessoas devem saber, porque é verdade. A nossa intenção não é criticar os que estão a gerir essas bolsas. A nossa ideia é mostrar as coisas que nós vivemos, as nossas experiências, para que os outros também saibam o que O que podem, realmente acontece. sim, o que podem esperar, o que podem ter, e por via disso, saber de antemão se podem optar por ir por via dessas bolsas ou escolher um outro tipo de caminhos que seja talvez menos desvantajoso para si. Então, vamos voltar ao Brasil. Queria falar um bocadinho sobre o processo de ensino e aprendizagem. Na sua experiência, penso que já tem mais de 5 anos no Brasil e também conhece muito bem o sistema de ensino em Moçambique, desde o primário até o nível universitário. Ah, eu queria que comentasse ou fizesse uma elaboração sobre como é que funciona
processo, sobretudo na universidade, no Brasil, como é que é a formação, como é que é a relação entre, por exemplo, professores, os estudantes, por exemplo, qual é o tipo de autonomia que um professor tem na universidade, quais são os tipos de espaços ou margens de manobra que, por exemplo, o professor na Universidade no Brasil tem, por exemplo, para gerir o orçamento, para definir o orçamento, por exemplo, para decidir sobre a admissão de estudantes para o mestrado, para o doutoramento, e, enfim, todo um conjunto de coisas. E no meio disso, queria que, se fosse possível, tentasse fazer uma comparação com aquilo que vê em Moçambique. Bem, em relação a essa questão do ensino Brasil-Moçambique, primeiramente, eu gostaria de frisar aqui que o Brasil acaba sendo um destino muito fácil de conseguir aceder, falo ao ensino, principalmente para os estrangeiros, isso na pós-graduação, até comparando com os próprios nativos. Por quê? Primeiro, é que o sistema de educação brasileiro ele não é pago, é subsidiado totalmente pelo governo, que é uma coisa diferente do que nós assistimos na nossa realidade. Então, isso acaba permitindo com que pessoas que não têm condições financeiras consigam aceder a esses espaços. É claro que para as universidades públicas aqui no Brasil, é um pouquinho difícil que pessoas de baixa média renda consigam aceder, porque são universidades, primeiro que o próprio processo da admissão é muito criterioso, mas é mais justo que o nosso. Então, passa realmente quem tem mérito. E muitas das vezes, as pessoas os estudantes, né, que vêm de escolas públicas, aqui no Brasil, eles não têm tido uma qualificação, assim, uma boa qualificação para terem que concorrer com outros estudantes que vêm de colégios particulares, às vezes com explicações e tudo, que saem mais bem qualificados e acabam conseguindo aceder às universidades públicas, que é o contrário do que nós assistimos no nosso contexto moçambicano, que as universidades públicas quer dizer, são majoritariamente ocupadas por pessoas de classe baixa, de classe média baixa. Aqui é o contrário, as universidades por pessoas, as universidades públicas são majoritariamente acedidas por pessoas de classe média alta, porque são pessoas que geralmente estão muito bem capacitadas para conseguir concorrer a essas vagas. Então, só de serem universidades que têm isenção de pagamento de mensalidades, a única coisa, o único esforço que a pessoa faz é mesmo conseguir aceder à universidade, ao espaço da universidade, acaba sendo vantajoso, porque eu diria que qualquer moçambicano conseguiria aceder à universidade, que é o que a gente não observa no nosso país. Tu, se és de classe baixa, média baixa, tem média baixa renda, tu dificilmente consegues se manter numa universidade, se não consegues ter ou bolsa do orçamento do Estado ou alguma bolsa dentro da universidade. Porque tem uma série de pagamentos que é preciso ser feito, desde as mensalidades até o próprio processo, porque muitas das vezes são pessoas que saem de outras províncias, outros distritos, vão para a cidade. Às vezes a família não tem nem condições para sustentar a pessoa na cidade, para conseguir arrendar uma casa, por exemplo. Então, isso acaba limitando bastante com que pessoas de baixa média renda, elas de baixa renda, consigam aceder às universidades. Às vezes são pessoas que têm capacidade, sim, passam nos exames de admissão, mas o processo acaba sendo interrompido antes mesmo de finalizar por conta dessa questão das condições.
para além das corrupções também que a gente assiste, que é uma realidade que a gente não pode deixar ou fingir que não existe. Então, acabamos vendo que pessoas também com renda alta, média alta, e que conseguem aceder. Às vezes não é porque têm conhecimento para tal, mas porque os processos de admissão às vezes não são totalmente claros. O que aqui no Brasil tu não vês isso. É muito difícil. Eu, por exemplo, concorri para o doutorado como qualquer um brasileiro. Então, concorri, passamos por aquelas todas as etapas de avaliação e realmente a gente vai vendo ali as pontuações. Então, de acordo com a pontuação que a pessoa tem, acaba vendo se eu entrei, não entrei, o que, que eu tenho que fazer na próxima vez para conseguir ultrapassar a dificuldade que teve anteriormente e assim vai. E quando a pessoa é reprovada, por exemplo, num processo seletivo, aqui no Brasil, eles te informam o que que você falhou, o que que você devia ter feito melhor, o que que você deve aprimorar para que na próxima vez a concorrer consiga ter êxitos durante o processo de concorrência. Então, eu acho que nesse quesito o Brasil acaba sendo melhor do que do que Moçambique. Para além de os professores terem muita autonomia. Professores universitários, primeiro, que eles desenham as disciplinas. Segundo, as universidades incentivam os professores universitários a buscarem projetos, a concorrerem a projetos. E aqueles projetos, tudo bem que quando um professor ganha um projeto, o dinheiro vai para a universidade, mas quem gera o projeto é realmente o professor. Se ele quer fazer algumas análises que envolvem alguns insumos de laboratórios e tal, ele tem facilidade de requisitar e conseguir. Então, no nosso caso, é muito difícil. Tu podes até ganhar um projeto, mas para teres acesso ao financiamento que você recebeu, ou que a universidade recebeu por meio do projeto que o professor concorreu, é muito difícil. Então, acaba que nem o projeto é concluído, os objetivos do projeto são concluídos, às vezes até há desvio de aplicação. Então, essa é uma questão muito complicada. Então, aqui também acaba sendo bom, porque os professores têm essa autonomia e isso acaba contribuindo bastante para a questão da própria produção científica por parte do próprio professor. E, obviamente, que ele acaba tendo mais propriedade de admitir os alunos para o grupo de pesquisa. Certo. É. E queria pegar a partir desse ponto sobre a questão da Uhum. pesquisa científica que está a referir. Na nossa universidade, de onde você saiu, nos concentramos geralmente no ensino. Então, os anos de licenciatura estão lá para serem ensinados, basicamente. Bom, apesar de se dizer que o estudante universitário tem que ter um bocadinho mais de autonomia para fazer o estudo independente, Pesquisa. etc. Mas, na maioria das vezes, os professores estão com slides a dar aulas, assim como funciona uma escola secundária, basicamente da mesma forma. E os trabalhos de defesa, bom, podem envolver alguma pesquisa, mas não é o foco para terminar, por exemplo, com um artigo científico, para publicar, etc. No contexto em que você esteve ou em que você está, qual é a primazia que se dá, por exemplo, à pesquisa? E qual é o tipo um, de engenharia que é montada para conseguir ter condições de fazer pesquisa? No contexto em que eu estou, acaba sendo bem fácil da pessoa, dos professores, quanto os alunos, desenvolverem pesquisas. Por quê? Primeiro, como eu estava aqui a me referir anteriormente, que os professores ganham, às vezes, os financiamentos, eles conseguem montar os estudos, mesmo estudos de campo, estudos de intervenção, e tem fundos para custear, porque a gente sabe que pesquisa envolve fundos. Então, não existe pesquisa que é sem custos nenhum. Então, às vezes, até pode não envolver assim, deslocamento e tal, mas tem um computador que você usa,
tem os recursos, os softwares que a pessoa precisa, às vezes são pagos. Então, quando tem algum fundo financeiro para suportar isso, acaba facilitando esse todo o processo. E aí, facilmente, os professores podem dar, quer dizer, o seu máximo para a questão de produção científica. E não só, a universidade aqui no Brasil, realmente, ela acaba fazendo o seu papel. Porque a gente sabe que a universidade não tem só o papel de ensino, tem o pilar da pesquisa e da extensão. Então, em Moçambique, a gente vê que a maior parte das universidades acabam cumprindo com a questão do ensino e a extensão. Mas a pesquisa, infelizmente, ainda é muito fraco. É um pilar que é bastante fraco nas universidades, de forma geral. Mas, em partes, não é por falta de vontade dos docentes. Em algum momento, até pode ser por falta de qualificação dos próprios docentes, porque, como eu disse anteriormente, que eu comecei a dar aulas só para tu veres, eu tinha licenciatura. Então, não tinha como, com licenciatura, eu ter uma maturidade científica para poder passar mais do que o básico. Eu praticamente era só replicar aquilo que eu aprendi, incluindo as lacunas que eu aprendi. Então, daí que essa também foi uma das motivações que me fez querer ir para o mestrado, fazer um doutorado, que era para exatamente ganhar essa maturidade científica. Não só para aprimorar a questão do ensino, mas para eu ter mais independência quanto à questão da pesquisa. Porque eu acabo entendendo que eu, quanto docente, quanto professora da universidade, eu preciso estar ativa, eu preciso estar a produzir, porque nesse mundo globalizado que a gente vive, a gente vê que a métrica para avaliar o desempenho de professores universitários é através de produção científica. Se é justo ou não, isso são outros, quer dizer, é uma outra conversa. Mas até agora a métrica é essa. Então, se uma universidade não faz pesquisa, a universidade está parada, ou então não é universidade. Então, eu acho que essa questão de limitação, essa questão de falta de incentivo aos professores para a questão da pesquisa, e não só a própria qualificação, porque, infelizmente, nem todos conseguem ter essa oportunidade que a gente tem de formar-se fora, em universidades boas, renomadas e tudo. Alguns formam-se mesmo em Moçambique, que a gente sabe que no mestrado, doutorado, tem muitas lacunas. Então, um mestrado, por exemplo, que a pessoa passa durante 1 ano, 2 anos, simplesmente estudando, fazendo disciplinas, e só aplica quer dizer, vai se aplica a pesquisa durante 3, 6 meses, é um espaço muito curto para você conseguir ganhar independência na condução de pesquisas. Então, acabará sendo mais um nível acadêmico que a pessoa adquire e não necessariamente conhecimento que equivale ao nível acadêmico. Então, acho que é isso. Pois, há um conjunto de elementos que nos limitam, certamente. Um dos elementos que mencionas, por exemplo, a questão de softwares, que é uma coisa que é muito básica. Na minha experiência, muitas vezes as universidades utilizam softwares craqueados. Então, é quase que oficial que temos que baixar de algum torrente, instalar e instalar lá o crack. E todo mundo está a olhar, está a bater palmas, a vida está a andar. Não se questiona, não se procura ver como é que os outros estão a fazer. Por exemplo, um dos Claro. elementos que é necessário para ter. Geralmente, as empresas que produzem softwares podem ter software comercial, mas também tem um software acadêmico. Mas para tu, É, como universidade, ter um software acadêmico, é preciso que estejas registrado como universidade, ser reconhecido a nível internacional. Então, só aí é que podes entrar com pedido de licença para estudantes. Mas se não estiver licenciado ou não estiver registrado como universidade, então não terás como ter acesso
ao software. Outro elemento que mencionas é, por exemplo, a questão ahm, das métricas para avaliar universidades. Há uns rankings que saem anualmente e nós recebemos, vemos isso, do que eu tenho escutado de alguns dirigentes das universidades. Não a nível dos reitores, mas a nível dos diretores, a nível dos diretores de faculdade, diretores dos órgãos centrais, dos departamentos, etc. É que, ao invés de ver aquelas métricas como uma avaliação, bom, não vamos dizer que é de 100% acurada, mas está dentro de um princípio dentro de um princípio de razoabilidade. Então, tem que ser aceitável. obviamente. Então, temos que acreditar que foi feito por instituições idôneas e que a avaliação foi feita na base de critérios igualitários. Mas, ao invés de ter uma interpretação nesse sentido e ver, olha, hoje eu fui ranqueado na posição, por exemplo, 300, tenho que tentar me esforçar para sair do 300 para a posição 299 ou 298 no ano seguinte. O que eu tenho assistido é uma construção de um discurso de rejeição, de um discurso de repúdio, um discurso de desvalorização desses rankings, dando nomes, dizendo que eles não sabem como é que nós funcionamos aqui, dizendo que não estão a considerar, por exemplo, os anos que nós temos como universidade, estão a nos comparar com universidades que têm 100 anos, têm 200 anos e assim por diante. E o tempo que se leva para construir esses discursos e a mentalidade que surge por via desses discursos inibe que esses dirigentes se organizem para galvanizarem a pesquisa, que por via dela, no ano seguinte, vão conseguir ter posições melhores no ranking. Então, é um elemento que também precisa ser olhado com alguma cautela pelos nossos dirigentes e é preciso mudar. É preciso reconhecer que as nossas universidades em Moçambique elas ainda não estão ao nível de competir com as universidades de fora do país. Por isso, quando houver rankings, naturalmente que nós estaremos abaixo. O que nós precisamos fazer não é restar os rankings, é ir lá fora, ir copiar, ver, copiar. O que é que os outros vão fazer? E uma das formas É. de copiar é mandando pessoas para se formarem. Então, essas pessoas, quando vão para lá e sentam 2 anos, 3 anos, 5 anos, e assim por diante, lhes permite ter tempo suficiente para ler toda a fotografia de como é que o processo funciona a nível internacional. E por via disso, é possível que essas pessoas injetem conhecimento, injetem experiência e algumas ideias novas para poder imprimir alguma transformação. Mas, infelizmente, em muitos casos também, mesmo essas pessoas que, com o seu próprio esforço, conseguem ir para fora do país para se formar, quando regressam, quando regressam, na maioria das vezes, também são diabolizadas quando tentam imprimir mudanças, são chamadas de nomes. Tem aquela expressão que a gente usa muito em Moçambique agora. Você estudou mais que quem? Então, é um tipo de expressão que representa muito bem o quão as pessoas que estão lá em casa não estão preparadas para ouvir novas ideias, para aceitar as transformações. Mas, enfim, são coisas que teremos que trabalhar sobre elas. Quanto tempo vai levar, a gente não sabe. Mas é preciso que nós façamos alguma coisa. E acho que essa minha construção vai me levar para a próxima pergunta sobre os seus planos depois de terminar o doutoramento. Pensa em regressar a Moçambique ou tem outros planos? Esta pergunta é, é bem difícil de responder. Mas eu vou a essa pergunta, mas eu só queria fazer um gancho com aquilo que estava aqui a comentar, que por conta dessa facilidade dos professores, ou desse modelo de funcionamento das universidades aqui no Brasil, como é o meu caso, por exemplo, a gente, quantos estudantes da pós-graduação, tem a oportunidade de ir orientando TCCs, por exemplo, de estudantes. Isso acaba aprimorando ainda mais, assim, dentro da universidade. Tem a oportunidade de ir acompanhando aulas como auxiliar de professores, tem a oportunidade de ir colaborando em várias pesquisas, a gente vai publicando. Isso acaba fazendo com que a gente seja convidada para ser revisor de outras revistas.
Então, isso acaba abrindo uma leque de, quer dizer, um leque de oportunidades para o estudante. Daí que tu, enquanto estás ali a finalizar o teu curso, o teu mestrado, o teu doutorado, acabas criando até networks para continuar, às vezes, ou mesmo dentro da universidade, ou mesmo em outras universidades, porque tu acabas saindo com uma qualificação além de simplesmente o doutorado que estás a fazer, por exemplo. Então, isso também é muito importante. Só para te dar um exemplo assim prático. Eu vim a fazer o doutorado, mas durante o doutorado eu comecei a ver oportunidades de fazer MBAs e eu fui fazendo. Quer dizer, dentro do doutorado fui fazendo, agora estou fazendo outro. Isso porque há oportunidades para fazer. Existem bolsas que a pessoa pode se inscrever, pode ir fazendo, e há essa abertura. E isso acaba te deixando, ou acaba te dando muito mais qualificações do que uma pessoa que simplesmente, se calhar, estivesse a fazer um curso, como não tem outras oportunidades, então só fica a fazer aquilo, não tem oportunidades para sair para um congresso, para fazer colaborações de pesquisa, para estar ali orientando alunos do nível de licenciatura, por exemplo, de ir aplicando na prática aquilo que vai aprendendo. Daí que a pessoa acaba ficando aberta às oportunidades, respondendo já à pergunta. É claro que, como desejo meu, é que eu pudesse voltar a Moçambique, sim, porque é um sentido patriótico, porque o meu pensamento é o seguinte: eu, quanto moçambicana, tudo bem que aqui no Brasil eu encontro muito mais assim condições para eu ter que ficar, terei mais rendimentos financeiros estando aqui do que estando em Moçambique, isso é fato, mas tem esse sentido patriótico, que eu fico pensando o seguinte, tudo bem, se eu permaneço aqui no Brasil, tudo bem, posso trabalhar, posso pegar um pós-doutorado, depois pego um trabalho e tal, vou ganhando dinheiro, sim, mas não é simplesmente sobre mim, é sobre desenvolver uma nação, sobre contribuir no desenvolvimento de uma nação. Então, se as pessoas que têm conhecimento se omitirem, não tem como o nosso país ir para frente. E muitos dos países africanos acabam ficando como estão, por quê? Porque há essa questão da fuga de cérebros. As pessoas que realmente poderiam contribuir de forma positiva não estão lá. Saem, vão se formar, acabam ficando. Mas essas pessoas, por outro lado, acabam também não tendo outra opção. Por quê? Justamente aquilo que estava aí a dizer. Que às vezes a gente volta, tenta aplicar o que a gente aprendeu, mas somos altamente combatidos. Ah, porque você estudou mais do que quem? Nós já estivemos fora, já tivemos esses conhecimentos, mas aqui nós trabalhamos dessa forma. Quer dizer, um sentido de, quer dizer, não à mudança, dizer não à mudança. Mas eu acredito que nós, quanto jovens, nosso país é de jovens, a gente vê pela nossa pirâmide, segundo o último censo populacional, a gente viu que a maior parte da população é população jovem. Então, como população jovem, somos nós que podemos fazer alguma coisa pelo país. Então, respondendo assim diretamente, eu pretendo sim voltar a Moçambique para poder contribuir de alguma forma. Eu penso, né, dentro da área de pesquisa, que eu estou área acadêmica, contribuir com pesquisas, elucidar alguns assuntos, alguns temas que ainda não foram elucidados assim de forma científica, que tem esse conhecimento assim mais empírico, trazer isso baseado em evidência científica. Eu acredito que eu vou fazer a minha parte, mas eu gostaria assim de regressar. Obviamente que pode não ser hoje, pode não ser daqui a um ano, mas eu pretendo voltar sim a Moçambique Como, com esse sentido de contribuir para o país, para o desenvolvimento do país. como se diz, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Ok, mas vamos, É,
Vamos assumir a hipótese de regresso. Se voltasse, por exemplo, Uhum. para a sua instituição, instituição de ensino superior, quais são os aspectos, considerando que já tem mapeado muito bem quais são os problemas que nós temos, qual é os sítios onde há mais dificuldades, onde há mais barreiras, etc, etc. Ah, Quais são os elementos que você acha que pode intervir sobre eles, ou como é que pode intervir sobre eles para tentar imprimir mudança, mesmo sabendo que há todo esse tipo de problemas? Bem, uma questão muito importante que me deixa muito a refletir eu sou nutricionista. É claro que a questão de desnutrição em Moçambique me deixa bastante preocupada, porque nós estamos com uma prevalência que não muda há quase 2 décadas. Então, é, é algo que nós precisamos estudar, trazer mais evidências científicas sobre isso. E o que eu penso nesse sentido? Nós só falamos, temos tido congressos, falamos da questão da desnutrição, como combater, criou-se aquele plano multissetorial para o combate à desnutrição e tudo. Ok, mas também nós precisamos ir fazendo pesquisas que possam nos orientar à tomada de decisões. Daí que o meu, quer dizer, o meu desejo era de eu, quanto docente, quanto professora universitária, eu pudesse estar ali a conduzir pesquisas. Primeiro, iria me basear por criação de grupos de pesquisa dentro do meu departamento, que nós pudéssemos pegar essa questão da saúde materno-infantil, da saúde, quer dizer, questões ligadas à saúde, alimentação, nutrição, e começamos a estudar de forma profunda e começar a introduzir, assim, utilizando esses métodos epidemiológicos que não são muito caros, que a gente pode conseguir fazer com as condições que nós temos, mas começamos a contribuir pouco a pouco para trazer à evidência o que está acontecendo em Moçambique, porque isso certamente poderá, pode ser daqui a médio, longo prazo, direcionar ou conduzir ou ajudar a questão eh, quer dizer, dos tomadores de decisão a tomarem decisões baseado naquilo que a gente vai observando, vai mostrando através das evidências científicas. Então, uma das grandes contribuições era essa, de tentar conversar com outros colegas e tal, no sentido de nós começarmos a olhar a universidade, ou começarmos a olhar a universidade como parte de resolução dos nossos problemas. Não simplesmente a universidade como uma fábrica de doutores, como eu poderia dizer. Então, só vai fabricando pessoas, mas pessoas que não têm uma mente crítica, às vezes, são pessoas que só vão replicando as coisas. Então, eu acredito que quando os docentes, os professores, os alunos começam a olhar a pesquisa, começam a olhar a universidade como uma produtora de conhecimento, isso começa a trazer uma nova dinâmica à universidade. E aí os professores realmente haviam de começar a se empenhar naquele que é o seu papel, e acredito que pouco aos poucos a própria universidade, o próprio governo, havia de começar a perceber que é importante nós começarmos a desembolsar fundos ou apoios a essa questão de pesquisa. Porque mesmo aqui no Brasil, quando eu converso com algumas professoras que já estão nesse ramo já há muitos anos, há mais de 3 décadas, elas contam isso, que no princípio no Brasil, uhum, no princípio, no Brasil também era assim. Havia muitas dificuldades, mas foi baseado na persistência que eles conseguiram chegar aonde chegaram. Isso que está a dizer me leva àquele elemento, não sei se é um ditado, uma frase, aquela pergunta: o que é que veio primeiro? É o Uhum, ovo ou a galinha? Geralmente, os docentes universitários não fazem pesquisa porque estão à espera de dinheiro, estão à espera que seja desembolsado dinheiro para uhum, poder fazer pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, aquele que tem dinheiro para poder desembolsar também está à espera
de ver De alguma ver alguma coisa coisa. a ser feita para poder desembolsar Exatamente. dinheiro que vai gerar a produtividade. Então, a questão é quem que É, deve começar? Naturalmente, temos que ser nós, os docentes universitários, temos que ser nós a começar a fazer pesquisa. Não isso. tem outra forma. É uma coisa que as pessoas precisam entender como é que a coisa funciona. Em alguns sítios, por exemplo, onde eu estou, por exemplo, no Japão, os que financiam pesquisa nem são instituições públicas, são empresas privadas, com aquele elemento chamado responsabilidade social. Então, eles têm sempre um budget, fazem chamado, sabe, aquele call para submeter candidaturas, e os professores dos laboratórios, nem precisa ser a universidade, não precisa ser o diretor da faculdade, não precisa ser o diretor da escola. Cada professor, de forma individual, dentro do seu laboratório, submete suas propostas, concorre a esses fundos, os fundos são desembolsados e eles fazem pesquisa. Aquilo que você disse, o dinheiro vem em nome daquele professor, vai ser hospedado na conta da universidade, mas quando ele quer fazer alguma coisa, tem um investimento a fazer, tem que comprar uma máquina, tem que pagar um paper, por exemplo, um manuscrito para ser publicado, etc. Ele simplesmente comunica à universidade, a universidade desembolsa os valores, ele paga. E é assim como as coisas funcionam, é assim como as coisas devem funcionar. Estamos a correr já com o nosso tempo, acho que temos por aí 2 minutos. Ainda haviam muitas coisas para podermos explorar, mas penso que não será possível hoje, talvez será numa próxima oportunidade. Só lhe daria 1 minuto para fazer considerações finais, fazer alguns comentários e, sobretudo, focando nas pessoas que nos assistem, nos jovens que têm sonho de se formar fora do país. O que eu gostaria de lhes dizer que não tenha dito nessa primeira parte da nossa conversa? Bem, eu gostaria de incentivar aos jovens, principalmente as mulheres, a entrarem nesse desafio. Entrem no desafio, procurem bolsas, entrem diretamente em contato com as agências que financiam as bolsas, ou então para as universidades. Aí são processos muitas das vezes mais claros, mais justos, e assim eu acredito que qualquer um pode conseguir, porque às vezes nós nos limitamos nessa questão de eu não tenho condições e tal, mas vamos tentar. Porque se eu, o Mana Raquel, o Micanaldo conseguiu aceder a esses espaços, acredito que qualquer uma pessoa que tiver sonho e dedicar-se a esse sonho, em busca desse sonho, com certeza vai conseguir alcançar. Então, só não fique à espera, sentado, pensando que há de surgir uma oportunidade, mesmo para quem é professor universitário, esperar que a universidade vai te dar uma bolsa. Então, vai levar muito tempo. Então, eu incentivo bastante, principalmente os professores universitários, possam ir atrás das bolsas, mesmo que não sejam professores universitários, vão atrás das bolsas, busquem. Tem muitas bolsas atualmente que são oferecidas para países africanos. Busquem, é só simplesmente entrar no Google, fazer uma pesquisa básica, você encontra um leque de universidades e de oportunidades. Então, é só uma questão de se empenhar um pouco mais e prontos, que tudo vai dar certo. Obviamente, pensando o que quero fazer, se é um mestrado, um doutorado, e pensando num projeto, o que eu gostaria de estudar, isso já vai ser o meio caminho andado. E Pois. muito obrigada.